Fala galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Matemática com o Rubão. Eu sou o professor Rubem Carneiro e nessa nossa aula nós trataremos das inequações logarítmicas. Antes de mais nada, vamos lembrar de um ponto extremamente importante que nós conversamos na nossa aula de equação logarítmica e agora, mais uma vez, é importante reforçar. Sempre que nós temos um logaritmo, o logaritmo ele tem uma condição de existência, ou seja, o logaritmo ele está definido, ele existe em um determinado intervalo real. E que intervalo é esse? Vamos ver? Sempre que eu sei que o logaritmo de A na base B, para que ele exista, ou seja, para que ele esteja definido, tanto o nosso logaritmando quanto a nossa base devem ser números positivos e, além disso, a nossa base ela deve ser diferente de 1. Então, essa aqui é a condição de existência, ou seja, esse aqui é o conjunto de valores nos quais a nossa função logarítmica está definida. E, consequentemente, sempre que eu resolvo uma equação ou uma inequação envolvendo logaritmos, eu preciso observar se essa condição está satisfeita. Tudo bem? Então, nós usamos isso na nossa aula de equações logarítmicas e nós também vamos falar sobre isso nessa nossa aula atual de inequações logarítmicas. Agora, para a gente poder começar a nossa conversa, uma inequação logarítmica, ela lembra bastante uma equação. A diferença é que ao invés de nós termos uma igualdade, nós vamos ter uma desigualdade. Ou seja, no lugar do sinal de igual, eu vou ter um sinal de maior, de menor, de maior ou igual, ou de menor ou igual. E a inequação logarítmica mais simples que nós podemos imaginar é essa aqui. Um tal de logaritmo de uma expressão A na base B, maior igual ou menor igual ou maior ou menor a um outro logaritmo de um certo c na base b. E algo bastante importante que ocorre aqui é, principalmente se você já se acostumou a resolver as equações logarítmicas, nós temos aquela vontade de querer cortar o log com log, não é verdade? E não está errado fazer isso. O único problema é que, a princípio, eu não sei o que vai acontecer com a minha desigualdade. Eu não sei se essa desigualdade vai se manter ou se ela vai inverter. E a ideia dessa primeira parte, mais teórica da nossa aula, é nós discutirmos exatamente isso. E como é que nós vamos observar? Olhando o gráfico da função logarítmica. Então, talvez você se recorda que a função logarítmica ela tem dois tipos de gráfico. Um gráfico que ele é crescente e um gráfico que ele é decrescente, dependendo do valor da minha base. Ou seja, toda vez em que a minha base é um número maior do que 1, o gráfico da minha função logarítmica ela vai ser crescente. Ou seja, quanto maior o valor do x, maior também vai ser o valor do y. E quando a nossa base ela for um número entre o 0 e 1, o nosso gráfico da função logarítmica vai ser uma função decrescente. Ou seja, quanto maior for o valor do x, menor vai ser o valor do y. E deste modo, observando esses nossos dois tipos de gráficos, nós conseguimos conversar um pouquinho sobre como resolver a nossa inequação logarítmica. Desse modo, se nós temos a nossa inequação logarítmica, onde a base é maior do que 1, quando eu falo que o logaritmo de A na base B é maior do que o logaritmo de C na base B, o resultado desse logaritmo eu vejo sempre no eixo y, porque seria o resultado da minha função. Se o primeiro é maior do que o segundo, significa dizer que no gráfico ele está mais alto. Então, eu tenho que, por exemplo, esse valor aqui seria o logaritmo de A na base B. Em algum lugar mais baixo, nós teríamos o logaritmo de C na base B. Se eu sei o valor do y, eu sei o valor da minha função e quero saber o valor do x, eu vou simplesmente imaginar aqui uma linha horizontal até cruzar o gráfico da minha função, vira e ela vem agora na vertical até encontrar o eixo x. Então, esse aqui seria o valor do a.
E, da mesma maneira, no outro pontinho que nós temos, ó, imagina uma linha horizontal até encontrar o gráfico da minha função, vira, e vem uma linha vertical até encontrar o eixo x. Esse aqui seria o valor do c. Eu coloquei aqui ao contrário, né? Era logaritmo de c na base b. Então, vamos corrigir aqui só para não confundir inteiro. Aqui é o logaritmo de c na base b. Então, olha só, o logaritmo de A na base B era maior do que o logaritmo de C na base B. Isso é o que o enunciado me contou. Quando eu observei aqui o A e o C, o valor do A está mais à direita do que o C, ou seja, ele é maior. Desse modo, eu posso concluir que quando a minha base ela é maior do que 1, eu posso esquecer aqui o log e nós temos que o A ela vai ser maior ou igual a C. Então, ó, mantém a nossa desigualdade. Agora, quando a nossa base estiver entre 0 e 1, o que nós vamos obter aqui? Visto que o logaritmo de A é maior que o logaritmo de C, mais uma vez, ele está mais alto. Então, nós temos, por exemplo, que esse aqui vai ser o valor do logaritmo de A na base B, em algum lugar mais baixo, por exemplo aqui, o logaritmo de C na base B. Eu sei o valor do y, se eu quero saber o valor do x, eu vou usar a mesma ferramenta. Então, a partir do primeiro ponto, ó, imagina uma linha horizontal até encontrar o gráfico da minha função, vira, e ela vem agora na vertical até encontrar o eixo x. Esse aqui seria, por exemplo, o valor do a. Com o segundo ponto, a mesma coisa. Ó. Imagina uma linha horizontal até encontrar o gráfico da minha função, vira e vem uma linha vertical até encontrar o eixo x. Esse aqui seria o c. Então, repare mais uma vez que eu quero cancelar o logaritmo dos dois lados. Na esquerda está sobrando o a, na direita está sobrando o c. Mas, se agora você olhar o gráfico da nossa função, o a ele está à esquerda do C, ou seja, ele é menor do que o C. Em outras palavras, quando a nossa base está entre 0 e 1, você pode cortar o log, mas agora nós vamos inverter a nossa desigualdade. Tudo bem? Então essa que é a ideia principal de uma inequação logarítmica. Eu vou deixar log na mesma base dos dois lados, sem ninguém somando, nem subtraindo, nem multiplicando, nem dividindo, para poder cortar os dois logs. Se essa base que eu cortei for maior do que 1, mantém a minha desigualdade. E se essa base que eu cortei estiver entre 0 e 1, eu vou inverter a nossa desigualdade. Ficou claro? O que eu quero fazer agora com vocês é uma série de exercícios para deixar isso mais claro ainda. Vamos lá? O primeiro exercício que eu quero fazer com você é uma questão que saiu no Enem. Ela fala o seguinte: a Hydrangea macrophylla é uma planta de cor azul ou cor-de-rosa, dependendo do pH do solo na qual está plantada. Em solo ácido, ou seja, com pH menor do que 7, a flor é azul. Enquanto que, em solo alcalino, ou seja, com pH maior do que 7, a flor é rosa. Considere que a hidrângea cor-de-rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Sabe-se que o pH é igual a menos o logaritmo de x na base 10, em que x é a concentração de íon hidrogênio H+. Para produzir a hidrângea cor-de-rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que a X assuma. Então, vamos lá. Eu quero produzir essa flor rosa que tem o maior valor comercial. A primeira coisa importante, para que ela seja rosa, eu sei que o pH ele deve ser maior do que 7. Então, essa é a primeira coisinha importante. Vamos já escrever. Eu sei que o nosso pH ele deve ser maior do que 7. Além disso, o enunciado me conta que para que ela tenha cor rosa e maior valor comercial, o pH deve ser inferior a 8. Então, isso aqui deve ser menor do que 8. Então, meu pH deve estar entre 7 e 8. Essa é a primeira informação importante.
A segunda informação que eu consigo do enunciado é que o pH é menos o logaritmo de x na base 10. Então, 7 é menor que menos o logaritmo de x na base 10, que por sua vez é menor do que 8. Eu posso, por exemplo, multiplicar todo mundo por menos 1, aí pelo menos eu acabo com esse sinal de menos aqui na frente. E aí, ó, multiplicando isso aqui por menos 1, nós vamos ter que menos 7. Qualquer desigualdade multiplicada por número negativo, ela vai inverter. Então, maior que o logaritmo de x na base 10, inverte de novo a minha desigualdade. 8 vezes menos 1 vai ser igual a menos 8. Então, eu consigo perceber que eu tenho uma inequação logarítmica. Agora, nós acabamos de ver que para resolver a inequação logarítmica, eu tenho que ter log dos dois lados para poder cortar. E não tem log aqui. O que eu posso fazer? Primeira coisinha bastante simples e, porém, muito importante para nós, é que eu posso fazer aparecer o log. Como assim? Olha só, eu quero que tenha log na base 10. Então, eu vou colocar log na base 10, depois eu penso o que eu vou colocar aqui. O termo central eu só vou copiar, log de x na base 10, e lá na direita, para também tentar cancelar, eu vou colocar log na base 10. Aí eu poderia simplesmente cortar os nossos logs. Agora, a grande questão é, quem é que vai ser o meu logaritmando? Eu preciso colocar um número que deixa a resposta exatamente como estava antes, que eu não quero mudar do nada a minha inequação. Como é que eu faço isso? Lembra que a base elevado à resposta é o logaritmando, aquela nossa pirueta? Então, ó, aqui é 10, a resposta é menos 7. 10 elevado a menos 7 vai ser o meu logaritmando. Repare que se você calcular esse log, vai dar menos 7, como não poderia deixar de ser. A mesma coisa acontece no outro log, ó. Base elevado à resposta, que é o menos 8, vai ser o meu logaritmando, ó. 10 elevado a menos 8. Mais uma vez, se você calcular esse log, vai dar menos 8, que é exatamente o que nós tínhamos antes. Qual é a vantagem nisso? Eu tenho log na base 10 em todos os termos. Portanto, eu posso cancelar o log na base 10 de todo mundo e simplesmente chegar a uma expressão que vai dizer que 10 elevado a menos 7 é maior do que x, que por sua vez é maior do que 10 elevado a menos 8. Ou seja, o meu valor de x, que é a pergunta do exercício, ele tem que ser maior do que 10 a menos 8 e menor do que 10 elevado a menos 7. O x é maior que 10 a menos 8 e menor que 10 a menos 7. A alternativa letra E vai ser a alternativa correta desse teste do Enem. Tudo bem? Uma segunda questão bastante interessante sobre esse mesmo tema é essa aí. Uma questão da Federal do Mato Grosso do Sul que apresenta essa função 2x² menos 4x menos log de a na base meio, e ele pergunta qual é o valor do a para que essa função não intercepte o eixo das abscissas. Então vamos interpretar com bastante cuidado esse enunciado. Não interceptar o eixo das abscissas significa dizer que essa nossa função ela não tem raízes reais. Agora, a raiz de uma função é simplesmente você pegar a sua função e igualar ela a zero. Ou seja, se essa minha função não intercepta o eixo das abscissas, em outras palavras, se essa nossa equação não apresenta raízes reais, como nós temos uma expressão do segundo grau, a equação do segundo grau que não tem raízes reais é aquela que o delta ele é menor do que zero. Ou seja, delta vai ser menos 4 ao quadrado, que é 16, menos 4 vezes 2, que é menos 8, vezes menos logaritmo, menos com menos, mais 8, logaritmo de a na base meio. Isso aqui deve ser um número menor do que zero. Resolvendo essa nossa inequação, passa o 16 para o outro lado. Então, eu sei que 8 vezes o logaritmo de a na base meio, ele é menor do que menos 16. Eu posso dividir por 8
encontrando que o logaritmo de a na base meio é menor do que menos 2. E desse modo, mais uma vez, eu tenho uma inequação com logaritmo. É muito ruim tentar fazer a pirueta em uma desigualdade. Por quê? Porque tentar fazer aquela pirueta aqui, normalmente a gente se atrapalha com a desigualdade. Então, vamos fazer da forma tradicional, que nós fizemos agora no exercício anterior. Eu vou tentar fazer aparecer um log no lado direito, porque no esquerdo eu já tenho, aí eu posso cortar. Então, eu só vou copiar o nosso lado esquerdo, log de a na base meio, menor. Eu quero que tenha um log na base meio também, para que eu consiga cortar. E aí, ó, para descobrir o logaritmando, base elevado à resposta, meio elevado a menos 2. Desse modo, eu sei que eu vou poder simplificar o log na base meio dos dois lados. Nós vamos ter, então, a. Como a base que eu cortei ela é um número menor do que 1, inverte a minha desigualdade. Era menor, vai virar maior. Meio elevado a menos 2. Meio é 1 sobre 2, não esqueçam disso. Então, meio ao quadrado é 1 sobre 4. Se é negativo, ele vai ficar 4. Então, eu sei que o nosso A ele deve ser um número maior do que 4. Correto? E a última questão que eu separei para fazer com você é essa questão do vestibular da Universidade de Passo Fundo. Ela apresenta a seguinte situação. As populações de duas cidades, M e N, são dadas em milhares de habitantes pelas funções. Então, tem a função M e a função N dada aí no seu enunciado, onde a variável t representa o tempo em anos. Após certo instante t, a população de uma dessas cidades é sempre maior do que a outra. O valor mínimo desse instante t é. Então, vamos lá. Para nós começarmos, vamos admitir, por exemplo, que é a população da cidade M que fica maior do que a população da cidade N. Tudo bem? Então, desse modo, eu tenho que o logaritmo de 1 mais t elevado à sexta na base 8, ele é maior do que o logaritmo de 4t mais 4 na base 2. Correto? E aí, como nós temos bases diferentes, eu não posso simplesmente sair cortando. Eu vou me esforçar para deixar na mesma base. Como é que eu faço isso? Eu posso recordar que eu simplesmente derrubo os nossos expoentes. Então, ó, se eu tenho esse expoente aqui de cima, eu sei que ele vai cair para cima. Então, 6 sobre. Ah, mas Rubem, aqui não é uma potência. É sim. Eu sei que 8 é a mesma coisa que 2 elevado à terceira. A terceira potência aqui do 2 também vai cair. Então, 3. E aí nós vamos ter log de 1 mais t na base 2. Do outro lado, nós podemos nos recordar que 4t mais 4, se nós colocarmos o 4 em evidência, ele é a mesma coisa que 4, que multiplica t mais 1. Então, ó, é o logaritmo de uma multiplicação. Eu sei que isso aqui nada mais é do que o logaritmo do primeiro, somado ao logaritmo do segundo termo. Tudo bem? E agora, olha só. Sabemos que 6 dividido por 3 é a mesma coisa que 2. Então, nós temos que 2 vezes o logaritmo de 1 mais t na base 2. Esse aqui pode passar subtraindo, menos 1 vez o logaritmo de t mais 1 na base 2. 2 menos 1 é igual a 1. Então, isso aqui é simplesmente logaritmo de 1 mais t na base 2. Escrevendo isso aqui, ó, que eu sei que ele vai ser maior do que o logaritmo de 4 na base 2. Maior que logaritmo de 4 na base 2. Desse modo, eu já consegui deixar um log na mesma base dos dois lados. Eu posso simplificar esses logs. Como a base que eu estou cortando ela é maior do que 1, mantém a minha desigualdade. Então, 1 mais t, mantive a desigualdade, 4.
ou seja, o t vai ser maior que 4 menos 1, que é 3. Ou seja, olhando aí o nosso enunciado para poder responder, eu quero saber a partir de que instante? A partir de 3 anos. A alternativa letra D. Correto? Eu espero que você tenha percebido, então, que, diferente da equação, onde eu posso fazer a pirueta ou cortar os logs dos dois lados, se eu tenho uma desigualdade, eu jamais vou fazer a pirueta. Não é que fique errado, mas normalmente a gente se atrapalha mais. Então eu simplesmente vou deixar ambos os termos da minha desigualdade com log na mesma base, sem ninguém somando, nem subtraindo, nem multiplicando, nem dividindo, para poder cortar os dois logs. E a partir daí, caso a nossa base seja maior do que 1, mantém a desigualdade. E se a minha base estiver entre 0 e 1, ela vai inverter. Tudo bem? Uma coisa importante que eu não fiz nos nossos exercícios porque eles eram mais diretos é sempre pensar na condição de existência. Ficou claro a todos? Eu aguardo vocês então na nossa próxima aula. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.